Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Mais um devocional no ar. Essa semana eu estou muito sensível, tanto ao Espírito Santo, tanto a algumas coisas que tem no meu coração. A gente vai pegar uma passagem que fica lá em Efésios 3, versículo 14. O título do texto está escrito exatamente assim, ó. Paulo pede crescimento espiritual. Então a gente vai pegar o verso 14 que diz assim, ó. Quando penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai. Quando eu leio isso, eu só consigo chorar. Sinceramente. Vou ler mais uma vez. Quando eu penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. O Senhor tem me chamado muito para montar uma sala de oração na minha igreja. E eu tenho lutado muito, não contra isso, mas lutado para ter um discernimento real se é realmente o que eu tenho que fazer, sabe? Para quem não sabe, hoje eu não estou trabalhando, né? E eu tenho dado um tempo a mais para o Senhor. E quando eu penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai. Fala muito comigo. Porque se a gente começar a olhar ao redor, tem muita coisa acontecendo, muita informação e muita coisa o Espírito Santo tem chorado, sabe? Às vezes a gente não chora, a gente nem nota, mas tem pessoas morrendo. Tem pessoas morrendo sem Jesus. Tem pessoas que têm fome do espiritual e aí entram em outras religiões. Tem crianças entrando em outras religiões. Tem adolescentes se entregando à prostituição. Tem muita coisa. E quando eu penso nisso, eu caio de joelhos e eu oro. Então esse vídeo é como se fosse um pedido que o Senhor tem feito para mim. Ele me pediu para compartilhar para vocês. Orem. Orem. Não apenas pela família de vocês, não apenas pelos amigos de vocês. Sem ser hipócrita, orem. Orem pelo Brasil, orem pelas nações. O crente tem o costume de querer ser salvo. Mas não basta só ser salvo. Não basta só ser salvo, gente. Não basta ver a tua esposa e o teu filho na igreja. Não é sobre isso. É sobre realmente olhar as coisas ao redor e sentir a dor. A dor que o Espírito Santo sente, os sentimentos que ele sente. Ser cristão não é só ler a Bíblia e saber o que acontece, ser guiado pela Bíblia. É amar. É sentir a dor do próximo. É amar o seu irmão como a ti mesmo, sabe? E quando a gente ama o nosso irmão como a si mesmo, a gente passa a entender que nós temos que olhar para tudo isso e cair de joelhos ao Pai. A gente vê uma geração onde tudo é divertido, onde tudo é engraçado, onde o Evangelho ele é bonito e dá likes, mas quem está se ajoelhando, sabe? E quem serão os jovens que irão clamar pela vida dos seus amigos, pela vida da sua cidade? O Senhor está me chamando para abrir uma sala de oração na minha igreja. E isso é uma renúncia muito grande de coisas que talvez eu queira fazer. Mas o Senhor me pega e diz assim: filho, não tem quem está orando, não tem quem ore, não tem quem busque por outras vidas. Tem pessoas que têm buscado para si mesmo, para a sua empresa. Tem pessoas que têm buscado para a sua casa. Mas as pessoas olham para tudo isso e continuam vivendo. As pessoas olham para a fome, olham para a tristeza, olham para a depressão, olham para a amargura, olham para o suicídio, olham para os jovens sendo presos nas FEBEMs. Eles olham para tudo isso e estão acostumados. Filho, eles estão acostumados. São poucas as pessoas que dobram o seu joelho, como Paulo. Isso que o Senhor falou comigo, que são poucas as pessoas que param realmente para dobrar os seus joelhos, ao ver tudo o que acontece ao redor. E por isso que eu estou muito sensível essa semana. Eu não quero ser a pessoa que segue Jesus, a pessoa que anda atrás de Jesus, que encosta em Jesus e não muda, e não chora, e não tem sentimentos pelos próximos, sabe? Quem me conhece da minha igreja, talvez vai ver esse vídeo e vai ficar tipo, nossa, porque eu sou um pouco seco na minha igreja, eu cuido muito do meu coração.
Mas quando eu vejo as coisas ao redor, eu não consigo não dobrar o meu joelho e orar. Gente, é um pedido que o Espírito Santo está fazendo. É você que conhece a palavra. Tire um tempo de oração, não pelo seu salário, não pelos seus bens, mas pelo próximo. Quando eu vejo tudo isso, eu dobro os meus joelhos e eu oro ao Pai. Jesus, ele sempre foi ao Pai, sempre orou ao Pai. E às vezes eu fico pensando assim, cara, como será que Jesus falava com Deus? O que será que Deus falava para Jesus no tempo que ele estava clamando, sabe? Eu tenho muito Abacuque e outros profetas. Eu amo os profetas, eu leio muito sobre os profetas, pela intimidade que eles tinham com Deus, a facilidade que eles tinham de oração, a facilidade que eles tinham de ser quebrantados ao Senhor. E é isso que eu queria deixar pra gente. Um cristão, ele não apenas carrega uma Bíblia. Eu postei um vídeo e que a gente não pega só a Bíblia e bota aqui debaixo do nosso braço. Eu acho que foi o tempo disso. Foi o tempo de botar um sapato de couro e uma calça de alfaiataria e ir para a igreja, sabe? As pessoas criticam muito os testemunhos de Jeová, que eles ficam batendo na porta das pessoas, mas através deles o evangelho está sendo falado. Talvez não é da forma que vai transformar alguém, mas eles fazem mais do que a gente. Então, isso é um clamor que vem do coração, vem do meu coração, talvez venha do coração do Senhor. Quem for ver esse vídeo vai sentir ou não vai sentir. O que tem ao seu redor, o que está acontecendo ao seu redor é algo que você deveria parar para orar, dobrar os seus joelhos e orar? Ou você continua caminhando? Teve uma vez que eu sonhei, eu nunca compartilhei com ninguém, só com meu pastor esse sonho, mas agora ele veio na minha mente. Teve uma vez que eu sonhei que estava andando na rua e aí passou um homem correndo e atrás desse homem correndo vinha outro homem armado. E eles passaram por mim e eu continuei andando. E aí eu passo pelo meu pastor e passo por alguns membros da minha igreja nesse sonho. E aí, enquanto eu paro para falar com eles, eu ouço um tiro. E aí eu olho para trás e o homem que estava correndo estava no chão. E eu viro e eu continuo andando. E aí o meu pastor, ele vai até o homem e dá atenção, chama uma ambulância. E eu continuo andando. E quando eu tive esse sonho, eu fiquei, uau, a igreja precisa olhar as coisas ao redor, dobrar os joelhos e clamar ao Pai. Não basta ser cristão se você não dobra os seus joelhos e não clama ao Pai. Conversei com o meu pastor sobre esse sonho e aí ele me deu uma visão sobre ele, um entendimento sobre ele. E a igreja, ela está dormindo na luz. E não é só um versículo, não é só uma frase de efeito, nós realmente estamos dormindo na luz. Eu acredito que as pessoas que assistem esses vídeos são pessoas maiores, 17, 18 anos para cima. Então eu posso falar com vocês sobre isso. Não durmam na luz. Se você olhar ao redor e você não sentir nada, se preocupe. Preocupe com a sua fé, se preocupe se você realmente conheceu Cristo. Se preocupe, porque quando a gente olha ao redor, a gente vê que nem tudo são flores e a gente consegue entender o que o Espírito Santo está sentindo. Tem uma música que diz assim, carros pela cidade correndo contra o tempo, distantes. E é isso que a gente está se tornando. A gente está correndo atrás das coisas. E Jesus, ele está parado nos esperando. E as coisas ao nosso redor estão sendo falidas, destruídas, princípios rasgados, destroçados. E a gente continua correndo, distantes, no vazio, atormentados pelos males de uma era turbulenta e sem alívio. E aí,
quem nós somos, igreja. A gente vai ser quem se ajoelha e ora ao Pai, ou a gente vai ser quem anda amontoado atrás de Jesus e não é transformado, não é curado, não muda. A gente vai correr contra o tempo, correr atrás das nossas vontades, a troco de nada. Ou a gente vai realmente confiar os nossos passos a Cristo, a gente vai realmente largar as nossas sacolas, as nossas mochilas, as nossas carroças e vamos realmente nos entregar ao Senhor e entender o coração de Deus. O coração de Deus, ele é humilde e ele sente a dor ao redor. E Paulo expressa isso com uma força. Se você lê e se você ama o Evangelho e você lê isso, você entende a força que tem isso. Ore ao Pai, caia de joelhos e seja filho, um filho que sente a dor do próximo. Jesus, ele sentiu toda a dor, Jesus sentiu toda a dor. E não há como dizer que Jesus não sentiu dor. Ninguém tem coragem de dizer isso. Mas ele ainda está sentindo. Ele ainda está sentindo a dor de quem morre. Ele ainda está sentindo a dor de quem sai da igreja e se perde no pecado, de quem não é amado dentro da igreja, de quem tem depressão, ansiedade. Ele ainda tem sentido dor. Ele ainda pede para pessoas clamarem, se ajoelharem. Ele precisa de nós para que o mundo, para que o Brasil seja transformado. Esse é o pensamento de hoje. Eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou clamar ao Pai para que todos nós possamos ser quebrantados e conhecer Ele de verdade. E que quando o reino vir à terra, todos nós possamos ir aos céus e abraçar Jesus. Se você precisar de alguma oração, comenta aqui embaixo e vamos conversar, eu oro por você. Porque eu realmente vou dobrar os meus joelhos e eu vou clamar ao Pai por todos nós.